Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Num país que tem mais boi do que gente, o que são terras raras? O que causa menos impacto ambiental na sua comercialização? Terras raras, minério de ferro, agronegócio ou petróleo? Você sabe quanto custa uma tonelada de minério de ferro? Vamos para a vinheta para falar um pouco mais sobre isso. Solta a vinheta! O que são terras raras? É conhecido como novo petróleo. São um grupo de elementos localizados na série dos lantanídeos na tabela periódica. Vou botar a tabela periódica aí para vocês. Que possuem propriedades químicas específicas que estão sendo utilizados nas novas tecnologias. Turbinas eólicas, carros elétricos, chips, painéis solares e equipamentos militares, principalmente. Aí o interesse do Trump e o mundo todo olhando isso. Considerado como minerais críticos ou estratégicos devido à sua demanda na transição energética, commodities. E quem são os responsáveis por essa área? São os geólogos, geoquímicos e geofísicos. Eu, por exemplo, sou químico de formação, mas eu trabalhava mais em petróleo a nível de obtenção de determinado produto. Os geoquímicos, eles fazem análise da rocha, assim como os geofísicos, que trabalham com campos magnéticos, ondas sísmicas, placas tectônicas, a gravidade. O nosso planeta vive, nosso planeta respira. Então são esses os responsáveis pela análise de campo. É daí que você fica sabendo, você coloca uma sonda e faz a análise de determinada área para ver a viabilidade de petróleo, o tamanho de um poço de petróleo, parte por milhão, assim como a análise mineral. Depois, mais para frente, eu vou falar para os senhores quais são os minerais que estão propensos à obtenção das nossas terras raras. E aqui eu quero também falar para os senhores que tem um canal aqui no YouTube do Serviço Geológico do Brasil. Eu já conheci o Serviço Geológico do Brasil desde a minha época. Eu já fui químico de petróleo, mas eu não sabia que eles tinham um canal aqui no YouTube. Então é a fonte da minha pesquisa também. Vale a pena os senhores darem uma olhada aí no SGB. O maior produtor do mundo é a China. 90% da produção das terras raras, porque é assim, pessoal. Você faz essa análise, né, vê ali parte por milhão, mas a obtenção dessa terra rara é muito complexo para você fazer esse processo de separação. Então eles fazem uma análise ali de laboratório para ver a constatação dessas terras raras. Mas depois quem faz essa separação em grande escala, quem domina isso é a China. 90%, cerca de 90%. E outra coisa, eles restringem a exportação de terras raras, tá? Eles restringem, tá? Ou seja, eles se preocupam com o que é deles. Está aqui na minha terra, eu não vou ficar mandando para os outros, né? Então, não são todos esses elementos químicos aí da tabela periódica, eu vou botar ela novamente, que valem a pena você fazer a exploração. Tem os que mais valem, né? Que é o disprósio, o neodímio, o presodínio, o térbio, o sério. O Brasil está numa faixa, ainda está em análise, tá? Ainda está em análise. Mas sério, eu já tenho para vocês terem uma ideia do valor. Uma tonelada de óxido de neonídeo são 75 mil dólares. Custa 75. Daqui a pouco eu vou chegar lá no minério de ferro. Mas vale uma tonelada, 75 mil dólares. Tá? E como é que você sabe que determinado campo você vai conseguir obter essas terras raras? É porque você já tem uma prospecção ali de determinados minerais, né? Os carbonaditos, que são os mármores, argilas iônicas, rochas graníticas. Eu vou mostrar aí para os senhores
Você coloca a sonda ali e está localizado do solo ao granito, essa parte intermediária aí que você tem a obtenção. Então, você sabe, olha, nesse local daqui tem argila iônica, então você tem grande chance de encontrar terras raras. Os maiores depósitos aqui no Brasil são Serra Verde, em Goiás, que é o maior depósito de terras raras oriundos de argila iônica do mundo, né? O maciço de Serra Dourada, o maciço de Terra Branca, cidades ali Araxá, Tapira, de Minas Gerais, Poços de Caldas. Poços de Caldas, essas áreas aí onde você tem a chance de encontrar as terras raras. Em 2023 foram cerca de 600 solicitações para exploração e verificação, mas há muito tempo isso já vem sendo feito, principalmente pela Universidade de Brasília. Tá? Mais de 30 anos que você coloca aí. O processamento. Processamento é aquilo, né? O governo está querendo parceria público-privada, mais uma vez, quando deveria ter uma estatal para isso. Nós deveríamos ter uma estatal. Mas parece que o brasileiro, parece não, com certeza o brasileiro criou uma aversão ao que é nosso. Tudo que for nosso, parece que tem uma nheca, né? Não, é corrupto, lá fora eles não têm corrupção não, só a gente que tem aqui. A maior prova de corrupção que esses caras têm aqui, que eles corrompem, são os políticos que ficam lá no Congresso Nacional. Eles são lobistas. Eu acho até que uns aqui vai ter problema de interesse, porque em muito dessas áreas aqui você tem o agronegócio que domina um campo enorme. Enquanto uma área aqui de mineração, ela é mais pontual. Ela é mais pontual, tá? Por isso que causa menos impacto. Os senhores, mais para frente eu vou falar aqui sobre a parte desse impacto ambiental. Então você, resumindo aqui, você sabe qual é a localidade, o tamanho do campo, faz a extração para ver o resultado laboratorial e ver se compensa qual desses minerais aqui que estão presentes que compensam a sua extração. Mesmo sendo um depósito pequeno, se você tivesse uma indústria aqui diretamente a isso, uma metalurgia, seria, mas infelizmente nós não temos. É uma coisa que eu sempre reclamo aqui, né? Agora vamos ali para a parte do impacto ambiental. Como eu falei ali no início do vídeo, quanto é que vale 1 tonelada de minério de ferro? É um Bolsa Família, gente. 1 tonelada de minério de ferro equivale a uma Bolsa Família, tá? Varia ali entre 85 e 100 dólares, mas a média são 100 dólares, dependendo do teor de ferro, entre 62% e 65%. Mais uma commodity. Commodities são esses materiais que você coloca no mercado, né? O nome significa commodity, significa mercadoria. Tá? Você colocou no mercado, é uma commodity. Tá? A Vale do Rio Doce, que é a maior do Brasil, que já foi uma empresa estatal, falou que vai explorar de 325 a 355 toneladas de minério de ferro no ano de 2025. Também tem a CSN Mineração e a Anglo-Americana. Causa grande impacto ambiental pelo seguinte: que os geólogos chamam de tortas. Quando você faz a extração do minério ali, você tem o resíduo, eles chamam esse resíduo de torta. São esses resíduos que ficam nessas barragens. E tem 2 meses atrás que já emitiram um alerta, mas um alerta desde lá da barragem, que por falta de segurança, né, o alerta lá do nível, que estava chegando a nível 2 lá, de ocorrer um desastre, eles não tinham como avisar de forma antecipada, então já retiraram os moradores. É isso mesmo, gente, de novo. Já retiraram os moradores, né? Barragem é comunista. Barragem é comunista. Vai lá, tira todo mundo, depois falam que somos nós que fazemos, né?
Então é um custo para o meio ambiente, é um prejuízo para o meio ambiente muito alto, sem falar dos cargueiros, né, dos navios, que aqui em Sepetiba, no Rio de Janeiro, os pescadores reclamam, assim como outros lugares do Brasil, que os cargueiros ficam fazendo limpeza, prejudicam a pesca, acabam com a nossa indústria pesqueira, entendeu? Ninguém se preocupa com isso. Causa muito impacto ambiental, sim, e pouco retorno, senão o nosso país já estava desenvolvido. O que tem bom retorno é a indústria, seria uma metalurgia. Mas aqui, a parceria público-privada, o governo não tem interesse, vai lá para o plano safra do agronegócio, 500 bilhões de dólares. Se fosse colocado isso na indústria, pô, nas nossas universidades, nossa ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, pouco conhece, não, já estava aí o Fernando Haddad, doidinho para fazer a negociação lá com o Trump, nossas terras, olha, temos terras raras, tá? Vamos colocar nessa negociação, o nome já diz que é terras raras. Isso daí não é a sementinha que você vai plantar e vai nascer de novo, não, vai tirar tudo dali e vai embora, e não somos nós que vamos usar. Principalmente aqui de equipamentos militares. Por isso que nós somos dependentes, né, do tio Sam para tudo e estamos levando aí, né, se virando, o governo colocando. São 30 bilhões que o governo vai colocar aí por causa desse prejuízo, e mesmo assim algumas, né? E se tivesse investido nas indústrias aqui, no consumo do próprio povo, mas não, que o seu Fernando Haddad tem ali o arcabouço fiscal, que os Estados Unidos não faz, a China não faz, o teto de gastos, não faz, você vê aí a inflação está subindo e os juros também, não adianta nada, fica enganando todo mundo. E ainda vem com essa conversa, depois eu vou fazer um outro vídeo aí do petróleo, já dizendo lá o Davi Alcolumbre, o petróleo da Foz do Amazonas, olha só, pessoal, Foz do Amazonas é 300 quilômetros lá para dentro do negócio, tá? Lá para dentro da Foz, né? É longe pra caramba, 300 quilômetros. Vai trazer desenvolvimento para lá, é mentira. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando aí para vocês que isso tudo daí é mentira, não leva a nada. Cadê lá o ouro de Serra Pelada? Ficou tudo com o Eike Batista, não é mesmo? Daí só vai para a mão desses caras, esses congressistas aí, lobistas que recebem dinheiro dessas, eles são corruptos. Eles recebem dinheiro desse pessoal para mandar todo o nosso minério, tudo que é nossas commodities que poderíamos estar usando aqui na nossa industrialização, lá para fora. Mas aí eles têm medo de concorrer, né? Não vão porque, assim, já destruíram a Odebrecht, né, que estava aí durante o governo Dilma, aí, lá do início do Lula, a nossa Constituição Civil ampliando, e aí eles vêm e arrebentam tudo para mandar o país lá para baixo novamente. Então, só vai ter desenvolvimento no Brasil com uma revolução, porque nós estamos assim desde que o Brasil foi descoberto. E agora com essas terras raras aqui, e aí eu quero reforçar aqui o que eu falo dos nossos profissionais, você vai ver aí no canal do YouTube que são pessoas que têm prazer em fazer essas pesquisas, têm orgulho de serem brasileiros e com certeza ficam tristes de mandar isso daí lá para fora, um clima que favorece a extração, favorece. E aqui do impacto ambiental que eu falei aqui do minério de ferro, no caso das terras raras, além de ser pontual, o processo que você faz de separação, aquela sobra ela pode voltar para a terra. Tá bom, pessoal? É diferente aqui do minério de ferro. É diferente, a mineração é diferente de garimpo. O garimpo é mais artesanal. Lá na China eles também usam artesanal. Eu ouvi falar um profissional falando aqui que lá na China, se eles tiverem que destruir toda uma parte lá, causar impacto, eles fazem. E depois eles voltam, né? Tentam lá minimizar, mas é aquela corrida que tem para obtenção disso daí, que envolve equipamentos militares.
o jeito deles pensarem já é um pouco mais... Eles têm um determinado objetivo, que eles têm que alcançar num determinado tempo. É diferente do nosso aqui. Aqui vão lá, destrói tudo aí, não tem objetivo nenhum, não tem plano nenhum, né? Vai lá, manda para fora. E nós não temos aqui. Já a terra rara, você pode ter a sustentabilidade. Se tirou lá, volta para o local. Obviamente que você vai ter uma área de exploração, dependendo do campo, mas você pode ter a sustentabilidade, você pode retornar, diferente com, né, a mineração, são maquinários mais específicos, diferente aqui do garimpo, como eu estava explicando, causa menos impacto na natureza, essa obtenção de terras raras, né? E o petróleo é aquele negócio. Olha, não vai acabar a exploração de petróleo. O grande problema aqui, que eu vejo até em canais aí dos companheiros aí, outras pessoas falando, não, tem que tirar mesmo o petróleo. Mas a gente só vai explorar 18%, gente. O resto a gente... Você vê, vão nossos geólogos lá, fazem análise toda, tudo bonitinho, para os caras levarem. E a gente não tem aqui para nossas refinarias. Isso aqui é mais triste. Então, às vezes eu torço, a gente sabe. Eu vejo esses meus companheiros, parece que isso não passa na cabeça deles. Isso não passa pela cabeça deles, gente. Porra, peraí. Nós estamos tirando, então, às vezes, eles dão uma segurada mesmo. Porra, só 18% que vai ficar com a gente desse petróleo aí. Falaram a mesma coisa lá do pré-sal, que nada, teve nada. Disseram que usar na educação. É impossível nesse sistema que nós vivemos, que é o sul global, subdesenvolvido, melhorar de condição. Não dá. O nosso local no mundo é um local de exploração. Como eu já falei também, o nome do nosso país é uma árvore em extinção. Não vai ter jeito. Nós teríamos que ter aqui uma estatal. Temos que ter uma estatal para ter esse processamento. Que parceria público-privada, nada, cara. E mesmo se for público-privada, lá bota o privado lá com 20%, mas como eles fazem aqui? Começa lá o privado com uns 30%, como aconteceu na Vale do Rio Doce, que inicialmente era CSN, depois eles vão fragmentando, né? Eles dividem, olha, você faz isso, por isso que a tragédia de Brumadinho, você teve que intimar meio mundo. Porque a Tuvisud faz uma coisa, a outra empresa faz outra, é uma bagunça. E vai acontecer a mesma coisa, essa parceria público-privada aí que o governo já está querendo colocar com o seu Haddad aí, entreguista. Já quer, não, vamos mandar aí, e ainda diz que é progressista. Que progressista é esse, gente? Né? Então é uma coisa alarmante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Né? Se você conhece alguém que está fazendo vestibular aí, algum tipo de concurso, isso está caindo muito em vestibular. Eu fiz aí umas 3 questõezinhas aí, até que eu fui bem. Né? Eles falam questões bem elaboradas, falam desses aqui, qual que tem maior valor de mercado, né? Falam também desses elementos químicos, qual que pertence às terras raras. Aí você tem que ir lá no Lantanídeos, na tabela periódica, para saber quais são. Tá? Muito legal. Então, ó, se ficou alguma dúvida, coloca aí no comentário, compartilhe o vídeo, ativa o sininho para receber as notificações. Muito obrigado.